Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, sugeriu que havia preocupações de segurança em relação à inspeção da AIEA em Fordow e outros locais nucleares devido a munições não detonadas. Isso gerou muita especulação sobre se o Irã agora teria acesso a bombas anti-bunker que talvez não tenham causado os danos esperados, bem como a mísseis Tomahawk que também foram disparados contra esses locais nucleares. Alguns especularam sobre uma possível engenharia reversa e cooperação entre Rússia e Irã nesse sentido. Presume-se que quanto mais cinético se tornar um conflito entre o Irã e os Estados Unidos, mais algo assim não apenas se torna possível, mas também coloca os Estados Unidos em risco ainda maior, sem mencionar todos os outros riscos que poderíamos listar. Bem, é claro, a primeira coisa a dizer é que nós realmente não sabemos quão grandes foram os danos causados por esses ataques americanos a Fordow, Natanz e Isfahan em junho passado. Os iranianos têm feito todo tipo de jogo de palavras complexo sobre isso. Quero dizer, às vezes eles insinuam que os danos não foram tão grandes, outras vezes dizem que na verdade provavelmente foram. Eles têm sido deliberadamente ambíguos quanto a isso, e também quanto ao estado de seu programa nuclear. Eles jogaram um jogo muito complexo com a própria AIEA. Eles estavam cooperando plenamente com a AIEA até a Guerra de Junho, e acho que isso é algo importante de se entender. O Irã concordou, como parte do JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Global, firmado com o governo Obama e os europeus em 2015, em colocar suas instalações nucleares sob inspeção. E é amplamente aceito que cumpriu essa promessa. Então, os inspetores da AIEA estavam entrando em todos esses locais e os monitorando. Após a Guerra de Junho, os iranianos disseram que havia sido um terrível erro de sua parte cooperar com os inspetores da AIEA no grau em que o fizeram. Alegaram que os inspetores estavam, na verdade, colaborando os americanos e os israelenses, que forneceram a eles dados de mira sobre essas instalações, permitindo que americanos e israelenses aperfeiçoassem seus ataques a esses centros. Também disseram que os inspetores identificaram todos os cientistas relevantes, o que expôs esses cientistas a possíveis assassinatos. Por muito tempo após a Guerra de Junho, o Irã afirmou que não estava disposto a cooperar mais com a AIEA. Depois, há pouco tempo, disseram que cooperariam afinal. E isso faz parte da crise atual. E claro, os inspetores da AIEA podem vir e dar uma olhada. Mas agora eles estão dizendo que, bem, talvez você realmente não possa ver tudo, porque vai saber, pode haver munições não detonadas lá, bombas não explodidas que sobraram da Guerra de Junho. Não podemos garantir, e talvez não seja seguro. Então me parece que isso faz parte do jogo, da guerra de nervos que os iranianos e os americanos estão travando entre si. Cada lado está jogando esses jogos psicológicos. Pode haver, de fato, todo tipo de possibilidade. Tenho certeza, aliás, de que os chineses e os russos já examinaram completamente a instalação de Fordow. Eles têm tentado descobrir o máximo possível sobre as bombas americanas capazes de destruir bunkers e tudo mais. Sem dúvida, todas essas informações já foram repassadas a Moscou e à China, e seus cientistas estão trabalhando nelas. Mas acho que o outro ponto que você levantou, o que estava mencionando, é sério, que é o seguinte: deixando de lado todas essas especulações sobre o que realmente há nessas instalações, se acabarmos envolvidos em uma guerra longa, uma guerra prolongada, que possa criar grandes problemas para os Estados Unidos e para Israel, o potencial de uma escalada ainda maior é muito real. Os americanos e os israelenses podem sentir que não podem simplesmente concordar com quaisquer exigências que o Irã esteja fazendo. Isso seria humilhante para eles e destruiria sua posição no Oriente Médio. Portanto, isso pode levá-los a uma escalada de maneiras incrivelmente perigosas.
E é claro, do outro lado, se os iranianos realmente sentirem que estão encurralados, eles também podem escalar de formas que não conseguimos imaginar. Não acredito que o Irã tenha capacidade de produzir armas nucleares. Definitivamente não no presente, nem de forma próxima. Acho que se o Irã se propusesse a desenvolver uma arma nuclear, provavelmente ainda levaria anos até que ela surgisse, por razões tecnológicas e de engenharia bastante simples. Os Estados Unidos e Israel são ambos potências nucleares. The United States and Israel are both nuclear powers. As these escalations have been happening, Russia did. À medida que essas escaladas vêm ocorrendo, a Rússia afirmou que não ficaria de braços cruzados nessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que está se intensificando. O que isso significa para você, Alexander, do ponto de vista russo hoje? Considerando tudo o que discutimos, como a Rússia já coopera com o Irã, mas também como ela lida com esse tipo de questão, especialmente levando em conta que essa guerra poderia, infelizmente, ter implicações regionais que se estendessem até a Rússia. Right, for the Russians this is a short-term nightmare. Certo. Para os russos, isso é um pesadelo de curto prazo e uma oportunidade de longo prazo, dependendo de como as coisas se desenrolarem. No curto prazo, eles absolutamente não querem um ataque americano ao Irã. Para eles, isso seria extremamente desestabilizador e perigoso. Provavelmente sabem muito sobre a situação interna do Irã, mas sempre deve haver preocupações em Moscou de que o governo de lá possa não ser estável. E, obviamente, eles não querem que esse governo caia. Já seria ruim o suficiente se fosse substituído por um governo pró-americano. Mas, se o governo caísse e houvesse uma crise ainda mais profunda, se o Irã se fragmentasse e surgissem conflitos dentro do país, isso seria um grande problema para a Rússia, porque o Irã não fica tão longe deles. Because obviously Iran is not that far from Russia. It is close to former Soviet Central Asia. Fica próximo da antiga Ásia Central Soviética. A única coisa que apavora os russos é a possibilidade de instabilidade de longo prazo em regiões próximas às suas fronteiras. Por isso, os russos farão tudo o que puderem para apoiar os esforços diplomáticos a fim de evitar uma guerra. Aparentemente, eles já apresentaram vários tipos de propostas. Sugeriram que a Rosatom, o monopólio russo de energia nuclear, fosse inspecionar as instalações iranianas e assumisse o enriquecimento no Irã. Também houve propostas, não apenas dos russos, para a criação de algum tipo de consórcio que assumisse o processo de enriquecimento no Irã. Portanto, eles estão fazendo o que podem para evitar um conflito. E eles nos disseram que, em dezembro, intermediaram um acordo entre Israel e o Irã, pelo qual Israel concordou em não atacar o Irã e o Irã concordou em não atacar Israel, desde que o outro lado não atacasse primeiro. Então eles estão tentando, acredito que de forma sincera e genuína, evitar uma guerra. Se uma guerra acontecer, o cálculo começa a mudar. E aqui voltamos à questão da resiliência iraniana. Porque se o Irã conseguir se manter unido e suportar o golpe, então, como acabamos de discutir, o Irã se torna mais dependente de seus amigos, da Rússia e da China. E isso dá à Rússia e à China uma influência potencial sobre o Irã, mas também dá à Rússia e à China uma influência potencial sobre os Estados Unidos. Potential leverage over the United States. And there is E há um exemplo recente de como isso aconteceu, e é um que tenho certeza, Dani, de que você conhece muito bem, o Vietnã, o conflito do Vietnã, que é exatamente o que aconteceu lá. Tanto os chineses quanto os russos apoiaram o Vietnã do Norte contra os Estados Unidos. Eles realmente ganharam muita influência sobre o Vietnã do Norte, mas também usaram essa influência e a influência que tinham sobre os Estados Unidos para fazer com que os Estados Unidos fizessem concessões substanciais a eles. Então esse foi o período de ouro da distensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. A época em que os Estados Unidos se abriram para a China e quando Nixon e Kissinger foram a Pequim. Quando pensamos no Irã, os avanços tecnológicos que ele fez, especialmente no campo militar, em comparação com a situação do Vietnã, isso abre muitos mais elementos para esse tipo de comparação. Não sei se isso é possível.
Os Estados Unidos estão em uma posição muito diferente, como você sabe, Alexander. O governo Trump, bem, esqueça o Trump. Como todos os governos desde a era do Vietnã, especialmente nas últimas 2 décadas, é difícil imaginar que eles estariam esforçando para tentar obter concessões da Rússia ou da China neste momento. Mas ainda assim, acho interessante observar como a Rússia abordaria o Irã dessa forma, considerando que isso é um verdadeiro desastre em formação. E não se trata apenas do Irã em si. E acho que esse é um ponto importante que eu queria destacar nesta conversa de hoje. A Rússia, e claro a China, em grande parte, estão profundamente envolvidas nos cálculos em torno do Irã. Algum comentário que você queira fazer sobre isso? Porque o Irã costuma ser analisado de forma isolada. Tipo, olhe para os Estados Unidos e os neoconservadores no Oriente Médio. Veja aquele grande e terrível país que financia procuradores, que tem todos esses mísseis. Mas a Rússia e a China estão bem ali, fazendo parte desses cálculos. Bem, é claro que sim. Absolutamente sim. Acho que o importante a dizer sobre o Irã é que sim, ele tem aliados regionais. É uma potência importante no Oriente Médio, com uma história muito longa na região. Tem correligionários em vários lugares, as comunidades xiitas no Iraque, no Líbano, e bem, não sei se os Houthis são exatamente xiitas, mas de qualquer forma, são pessoas que doutrinariamente, digamos, têm conexões mais próximas com o Irã. Não é surpreendente que o Irã tenha amigos regionais. E sim, todos esses países, todas essas comunidades têm milícias. Mas estamos falando de uma região fragmentada, onde há muitas milícias. Você esperaria ver milícias em todos esses lugares. E se forem milícias xiitas, então inevitavelmente elas vão olhar para o Irã. O próprio Irã, até 2024, nunca lançou um único míssil contra Israel e evitou, na medida do possível, qualquer conflito aberto com os Estados Unidos. Eu, pessoalmente, não vejo o Irã como uma potência agressiva. Sim, eles estiveram envolvidos em todo tipo de atividades secretas, que você poderia chamar, se quiser, atividades terroristas. Mas todos os estados do Oriente Médio, incluindo Israel, estiveram envolvidos em operações semelhantes. Não vejo que o Irã tenha feito isso em maior grau do que qualquer outro estado da região. Não o vejo como um país agressivo. Vejo esse enorme acúmulo e essas ameaças contra o Irã como vindos de países agressivos. E não vejo o Irã como uma ameaça à estabilidade do Oriente Médio. A ameaça à estabilidade do Oriente Médio e a pressão em direção à guerra vem de Israel e dos Estados Unidos. Agora, quanto aos russos e aos chineses, como eu disse, eles não querem guerra. Isso é, como eu disse, potencialmente um desastre para eles. Mas é claro, eles estarão calculando seus planos. Pessoas que fazem cálculos, eles mostraram nos anos 1960 como isso pode funcionar para eles, e têm o hábito, uma maneira, nesses tipos de conflitos, de no fim saírem por cima, porque calculam de certas formas mais minuciosa e cuidadosamente do que os americanos. Sim, sim. Quer dizer, você sabe, o Irã deixou bem claro. E o que é tão interessante nisso são as alegações de que o Irã patrocina o terrorismo. O curioso é que o Irã nunca escondeu que apoia a resistência armada palestina ou o Ansar Allah. Eles dizem que esses grupos não são seus representantes, mas não escondem que lhes dão apoio, ao Hezbollah, etc. Não é segredo. É interessante porque acho que o terrorista de um é o combatente da liberdade de outro. Você tem Israel, Arábia Saudita e Catar fornecendo ajuda direta a jihadistas, takfiris e todos esses tipos de elementos. É certamente uma configuração interessante nesse debate. Mas eu quero te perguntar agora, o quanto isso é um desastre para Donald Trump? How much of a disaster is this for Donald Trump? Because the Trump administration has Porque o governo Trump realmente chegou a um ponto em que o Irã está dizendo que haverá uma guerra regional se os Estados Unidos atacarem. E o governo Trump tem se fortalecido militarmente o máximo possível. Defesas aéreas para seus chamados aliados e, é claro, a chamada armada.
Mas 2 ataques adiados, Alexander. Isso significa algo na minha avaliação. O que isso significa para você? Porque agora estamos, acho, nesse padrão de espera em que o risco é muito alto, mas obviamente há considerações sendo feitas. Netanyahu vai correr para Washington pela 3.000ª vez. O que você acha do desastre que isso poderia ser para Trump? Ou será que tudo isso faz parte do grande plano que algumas pessoas dizem fazer parte dos cálculos de Trump? Is part of Trump's calculations. Well, to say straight away, I don't think Trump is capable of formulating. Bem, para começar, não acho que Trump seja capaz de formular grandes planos. E acredito que devemos deixar de lado a ideia de que há alguma grande estratégia por trás de tudo isso. Penso que Donald Trump tem uma falta básica de compreensão sobre o Oriente Médio e sobre o próprio Irã. Ele parte do pressuposto, e foi levado a acreditar por muitas pessoas, de que o governo iraniano é muito instável, que o Irã é um castelo de cartas, e que, se ele soprar com força suficiente, esse castelo desmoronará. Então ele poderia simplesmente intervir, tomar o controle do petróleo e dos recursos naturais, colocar no poder quem ele acha que deveria liderar o Irã, transformar o país em um aliado ou satélite dos Estados Unidos, e tudo seria muito, muito fácil. E eu acho que se voltarmos à Guerra de Junho, os israelenses disseram a ele que seriam capazes de realizar esse ataque de decapitação no primeiro dia, que iriam matar todos os principais líderes iranianos, o Ayatollah, o presidente, todos os altos funcionários. Tudo o que ele precisava fazer era ficar de braços cruzados. Seria fácil, tudo correria bem e ele não precisava se preocupar. Então acho que foi isso que disseram a Trump. E acredito que por muito tempo ele acreditou nisso. Não acho que Trump goste do Irã. Acho que ele aceitou todas as coisas de sempre, as histórias de sempre sobre o Irã que circulam todos os dias na mídia ocidental. E acredito que ele pensa que seria uma grande vitória, um triunfo maravilhoso para ele, se pudesse ser o homem que derrubou o governo do Irã e alcançou o resultado que havia planejado. Agora, o problema é que acho que ele está começando a entender que toda essa situação pode ser muito mais complicada do que imaginava, que o Irã é uma sociedade mais complexa do que ele pensava, que o país é muito grande, a população é muito numerosa e o governo realmente tem uma massa crítica de apoio. Há muitas pessoas insatisfeitas no Irã, a situação econômica não é boa, mas ainda assim, existe uma parte significativa da sociedade iraniana que apoia o governo atual, nem que seja apenas por motivos religiosos. E as Forças Armadas do Irã não devem ser subestimadas. E as outras grandes potências, China e Rússia, por causa do tamanho do Irã e de sua importância regional, não podem simplesmente ignorar o que os Estados Unidos estão fazendo lá. What the United States is doing there. And this explains all of the hesitations and the uncertainties because E isso explica toda a hesitação e incerteza, porque Trump não quer uma guerra longa. Mas tendo chegado a esse ponto, ele não pode recuar facilmente. Se o fizer, perderá prestígio. Alguns de seus doadores ficarão insatisfeitos. Seu amigo Netanyahu ficará insatisfeito. Todas as várias pessoas nos Estados Unidos que foram incitadas a buscar essa guerra ficarão insatisfeitas, e ele será criticado. A realidade é que se houver uma guerra, a menos que ela tenha exatamente o sucesso que ele deseja, se for uma guerra longa, isso destruirá. Assim como o Vietnã destruiu Lyndon Johnson, assim como o programa da Grande Sociedade de Johnson basicamente nunca teve sucesso por causa do Vietnã. Portanto, quaisquer que sejam os planos econômicos complicados e incoerentes de Donald Trump com tarifas, seja lá o que forem, tudo isso fracassará se ele se envolver em uma guerra longa no Oriente Médio com o Irã. Sim, seria muito pior do que o que aconteceu depois de George W. Bush. Sabe, o Partido Republicano nunca mais foi o mesmo depois daquilo. E por isso, Donald Trump é agora o líder arquetípico do Partido Republicano. Isso não teria sido possível se não fossem as guerras nas quais Trump costumava dizer que não deveríamos estar gastando trilhões de dólares, não deveríamos estar fazendo Iraque, Afeganistão, etc, etc. Mas
Eu definitivamente quero chegar à questão da Ucrânia em breve. Eu só queria pedir seus comentários finais sobre isso, se eu conseguir lembrar o que eu queria perguntar, com relação à crise que isso pode causar para Trump. The crisis that this could cause for Trump. He seems to believe, or at least I don't believe it's just Ele parece him. I believe acreditar, that there ou pelo menos seems não to acho be que seja só some ele. parts of his cabinet, Acredito que há whoever it pessoas is, em sua equipe, they have algumas this partes de seu kind of, gabinete, seja quem for. obsession with this Eles idea têm uma of espécie quick de strike. obsessão We're gonna com a quickly ideia de um strike, we're ataque gonna hit, rápido, algo como and then vamos everything agir is going to depressa go e our então way. tudo vai dar That certo seems to para be the nós. model that the Trump administration Esse parece wants ser o modelo que o to governo impose Trump quer on, impor, onde quer wherever que it tente is exercer seeking influência e to domínio. exert its influence Mas and será que ainda dominance. estamos nessa era? Are we in that era Ou essa era anymore, realmente or has that existiu, era Alexander? Porque eu ever simplesmente não existed, vejo, Alexander? quando Because olhamos I para o don't, tabuleiro de I just xadrez don't see ou para o when we cenário look at geopolítico, the que isso seja chessboard realmente or the possível. geopolitical landscape, E se não for that possível, is então por que se quer something considerar really isso? possible. And if it's not possible, then why consider it? Well, this is how the United States actually tends to Bem, wage wars. é assim que os Estados Unidos geralmente travam guerras, ou pelo menos têm travado guerras desde o Vietnã. O Vietnã foi a última guerra longa da América e terminou de forma desastrosa. Desde então, os Estados Unidos não quiseram parar de travar guerras. Na verdade, lutaram em muitas guerras, mas sempre tentam fazê-lo rapidamente, encerrá-las rapidamente, alcançar seus objetivos políticos o mais rápido possível, porque sabem que realmente não estão em posição, como sociedade ou mesmo como economia, de sustentar uma guerra longa. O problema é que, mesmo que pareça vencer uma guerra curta, o que os americanos descobrem repetidamente é que o que quer que tenham alcançado é efêmero. O outro lado não está realmente derrotado. The other side isn't really defeated, and it comes back. I mean, we saw that in Afghanistan. E isso volta à tona. Quero dizer, vimos isso no Afeganistão, vimos isso no Iraque, provavelmente vimos em outros lugares também. Eu diria que os Balcãs, as guerras iugoslavas que nunca se resolveram de fato, são outro exemplo disso. Portanto, esse provavelmente não é o modo certo de conduzir uma guerra ou de fazer política externa. No caso de um adversário como o Irã, e antes disso, o Vietnã, achar que é possível obter um golpe rápido e decisivo significa confiar demais no que você acredita serem as fraquezas do inimigo. Se essas fraquezas não existirem, se o inimigo não estiver disposto a lutar a guerra do jeito que você quer, então, é claro, você vai estar em sérios apuros. Then of course you're going to be in serious trouble. Yeah, that poses the question, Isso levanta a questão, sabe? Tentar descobrir a maneira certa de travar uma guerra. Levanta a questão. Por que você está iniciando uma guerra ofensiva em primeiro lugar? E será que esses objetivos podem realmente ser alcançados sem a carnificina absoluta, as crises e o caos que essas guerras produzem? A resposta é sempre não. Mas ainda assim, aqui estamos. Esses neoconservadores e seus intermediários de poder, o dinheiro, não conseguem parar. Vamos ter que continuar observando, Alexander. Eles nem sequer têm uma força que os Estados Unidos gostem de instalar, mesmo que seja o caos, mesmo que sejam os talibãs durante o Afeganistão. The Taliban, like 2000, during Afghanistan, they don't care who it is, but they usually have. Eles não se importam com quem seja, mas geralmente têm uma força, ou forças, as quais dizem, tudo bem, vocês podem assumir e fazer o que queremos, talvez se estiverem dispostos. Eles nem sequer têm isso no Irã. Quero dizer, não há nenhuma força observável. E claro, vimos o que aconteceu durante aqueles chamados protestos, ou motins. Essas forças não eram politicamente capazes, por mais bem armadas que estivessem, não suficiente para qualquer coisa além do que aconteceu, que serem silenciadas. Bem, você está certo em tudo. Well, you're right in all you've said. I mean, it's often seen to me that. Quer dizer, muitas vezes me parece que, sabe, os romanos, dizia-se deles que criavam um deserto e o chamavam de paz. Essa era uma crítica ao imperialismo romano feita na época do Império Romano pelo historiador Tácito. Para mim, os americanos criam o caos e o chamam de liberdade, porque é assim que essas intervenções geralmente acabam. Quero dizer, na verdade, não obtemos governos ou estruturas estáveis, mas eles são sempre promovidos. Vemos isso com os protestos no Irã.
Eles são sempre apresentados como um resgate de pessoas que precisam, desejam e anseiam por liberdade. Mas o resultado é, na maioria das vezes, o caos. And hanker for freedom, but the result is mostly chaos.